Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje, vamos falar de um assunto bem diferente. Vamos falar hoje sobre animais domésticos, nossos pets. Quando um animal doméstico nosso tem alguma doença, o que a gente faz que não cura? Será que tem algum tratamento diferenciado? Óbvio que quando você tem um animal doméstico, um cachorro, um gato, e está passando por algum processo agudo, onde ele tem vômitos em jato, uma diarreia importante, ou foi atropelado, óbvio que nesse sentido, a primeira opção é você levar para um pronto-socorro veterinário, né? Porque você pode estar diante de um acidente onde teve um atropelamento, você pode estar diante de um envenenamento, muito comum nos animais, e aí a primeira escolha, óbvio que é um pronto-socorro veterinário, que daí tem que tomar atitudes, muitas vezes em centro cirúrgico e tal. Mas as situações que eu vou comentar aqui hoje são as situações crônicas, aquelas que já passaram aí de 1 mês, 2 meses, 3 meses de sintoma e já levou em veterinário, e um segundo veterinário, um terceiro veterinário, e ou não se encontra a causa do problema, ou até se encontra a causa do problema, mas não é resolvido. E é nesse caso que eu vou falar em particular, tá? Eu vou dar alguns exemplos de animais que eu tratei com doença crônica que na medicina convencional veterinária não conseguiu uma solução, e a gente tratou e teve resultados muito interessantes. A maioria dos casos, na verdade todos os casos, eu não tratei muitos casos na minha vida profissional, mas todos os casos que eu lembro de ter tratado, ficou 100% resolvido aquele sintomatologia, aqueles sintomas, que eu vou dar alguns exemplos aqui, certo? Então quem tiver alguém que tem animal doméstico, que está tendo problema crônico com o animal, seja uma alergia de pele, de pelo do animal, seja vômito que não para, crise convulsiva, animal que parou de comer, animal que está tendo diarreias frequentes e já foi de veterinário em veterinário e não conseguiu resolver. Todo mundo sabe que eu sou fisioterapeuta e sou terapeuta. Eu não sou médico veterinário, tá? Então, num primeiro momento, qualquer doença que o seu animal doméstico tiver, é óbvio que você vai, num primeiro momento, no tratamento convencional, porque às vezes é uma emergência clínica, às vezes é uma emergência médica, às vezes não é nem uma emergência, mas uma urgência, que tem uma diferença entre urgência e emergência, mas às vezes, como eu falei, o animal foi envenenado, às vezes o animal sofreu um trauma, um acidente e tal, e é óbvio que ele tem que ir para um pronto-socorro veterinário, tá? Mas excluindo isso, que é o agudo, nós estamos falando do crônico. O que é o crônico? O animal que já está há tempo doente, mais de 1 mês, com aquele sintoma e não melhora, e fez exames e não melhora, foi dado medicação. A conversa é essa, tá? Eu vou dar algumas informações aqui de exemplos de caso que eu tratei, extremamente bem-sucedidos, onde não havia recurso, ou pelo menos aqueles animais que foram tratados pela medicina convencional não conseguiram ter um resultado benéfico, tá? Eu vou dar exemplo até de animais que eu tive, certo? Então o primeiro exemplo que eu vou dar, e a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, uma coisa que muita gente não sabe, agora abra os ouvidos. Uma criança, quem acompanha meus assuntos, minhas aulas e minhas lives sabe, que eu já falei várias vezes, a criança até 3 anos de idade, mais forte, tá? Até 3 anos, mas pode se estender até aos 10 anos de idade, o ser humano, criança,
Quando ela tem um sintoma vem à tona, o bebê tem refluxo, a criança tem diarreia, a criança tem febre, etc, etc, etc. Muitas vezes, eu acredito que mais de 80% das vezes, quando a criança desenvolve um sintoma ali, não é ela que viveu e sentiu aquilo. Não é. É a mãe, é quem cuida, provavelmente a mãe, que está vivendo um conflito emocional forte e que ela não está resolvendo. E está refletindo no filho. Gustavo, quando você fala refletindo, significa que o filho ouviu, escutou, viu e enxergou a cena? Não, não necessariamente. Isso é à distância. Exemplo, quando o bebê está em casa, tem 6 meses, 1 aninho de vida, e a mãe resolve passear e ir no cinema com o marido. E ela deixa a sogra, a mãe dela, cuidando do filho lá pequeno, que está sendo amamentado, mas que ficou lá em casa, e ela foi no cinema. Ela vai no cinema e ela está assistindo o filme. Se o bebê em casa chorar de fome, lá no cinema começa a escorrer o peito da mãe. Vocês já viram isso? E quem é mãe sabe do que eu estou falando. Então essa ligação mãe-filho e na natureza a ligação mãe-filhote, ela é extremamente forte. No ser humano, até os 3 anos de idade, é muito forte. No animal eu não sei dizer, tá? Eu nunca vi pesquisa nesse sentido. O que eu posso garantir através da minha experiência. O que eu estou falando é da minha experiência prática e dos estudos que eu vi na teoria. Nos estudos que eu vi e na prática que eu tive, nos animais que eu atendi, mais de 90% dos animais que eu atendi, o que o animal tinha, muitas vezes, não era ele que tinha vivido, sentido, era um reflexo do dono, de um conflito emocional do dono. Quando eu falo dono, é a figura da mãe para esse animal. É a figura de quem dá comida, ração para o animal. É a figura de quem leva para passear. É a figura da mãe, protetora, cuidadora. E aí você tem que saber aí na sua casa quem é a figura da mãe para esse animal. Geralmente é quem trata, geralmente é quem passeia, geralmente é uma pessoa só. Tá? O animal, ele escolhe quem vai ser essa figura, que vai ser como se fosse o dono, protetor, mãe dele. E quando esse dono, protetor, mãe desse animal está vivenciando um conflito emocional forte, isso pode ser refletido para o animal. E o animal começar a ter sintoma. Eu vou dar um exemplo muito forte do que nem todos os animais são assim, tá? Nem todos. Eu exagerei, talvez não 80%, mas uns 70%, vai? É um reflexo de um conflito emocional do dono. E aí tem eventos que é o próprio animal que vivenciou a dor e o sofrimento. É algo emocional que o animal está vivenciando. E isso é biológico. É como se ele estivesse lá fora na natureza. Vou primeiro dar um exemplo do animal, depois eu vou dar um exemplo de um reflexo do conflito do dono para o animal. Então vamos lá. Quando o animal vivencia um conflito emocional, eu vou contar um caso. Em 2009, eu estava atendendo em Curitiba e uma senhora que eu estava atendendo me perguntou: Gustavo, você trata pessoas e tal, mas você também você trata animais? Foi o primeiro animal que eu tratei. E eu falei, não, nunca tratei animais, mas funciona da mesma maneira. Eu sei na teoria que funciona, na prática eu nunca tratei. Isso foi em 2009. E ela me contou o caso, falou assim, ó, o meu gato, ele tem vômitos frequentes, todo dia. E tem meses isso já. E eu já levei mais de 4 veterinários. Ninguém consegue encontrar o problema. Pelo excesso de vômito, é óbvio que ele tem
uma irritação no esôfago já, uma pequena gastrite e tal, mas isso não é a causa do vômito. E eles não conseguem entender porque que o gato está vomitando sem parar. E aí eu questionei para ela: a senhora mora sozinha? Sim, eu moro sozinha. Então para você é a dona do gato, você é a mãe do gato, você é a protetora, é a líder do gato. Eu falei: mais alguém entra na sua casa? E essa senhora falou: tem só a diarista. Eu falei: como funciona o vômito aí? Ela falou: funciona assim, Gustavo. Quando eu saio de casa e a hora que eu volto para casa, quando eu volto e chego em casa, o gato vomita. Eu falei: e a diarista? Não, ela é ao contrário. Quando a diarista chega dentro da minha casa, não acontece nada. Quando a diarista sai da minha casa, do meu apartamento, o gato vomita. Eu falei: eu já entendi o que está acontecendo com o seu gato. Então eu vou te explicar biologicamente como é que funciona. O conflito emocional da pequena curvatura do estômago, que é onde tem o vômito, a náusea e o vômito, vem da pequena curvatura do estômago, não da grande curvatura. Ela tem origem de ectoderma, que é um nome técnico que eu já não preciso entender agora, mas ela está relacionada, o ectoderma, ao quê? Ao medo de perda e separação do território alimentar. Estômago, alimento, sobrevivência. Eu falei assim: provavelmente algum dia a diarista mexeu na ração desse gato e esse gato já trouxe hereditariamente, provavelmente, perdas de território alimentar. E ela mexeu no pote de ração do gato e isso desencadeou um primeiro conflito de perda de território alimentar. O vômito é uma fase pós-conflitual para demarcar através do cheiro do vômito o meu alimento. O vômito é uma demarcação de território do meu alimento, do meu território alimentar. Então, quando a dona que trata o gato saía, o gato entrava em pânico, porque ele achava que ia perder a nutrição, que era a dona que dava a nutrição. Quando a dona chegava em casa, ele relaxava o conflito e vomitava. Na diarista era o contrário. A diarista entrava dentro de casa, o cérebro do gato entrava em pânico. Vou perder meu alimento, porque provavelmente ela já tinha mexido no alimento dele. Quando a diarista saía de casa, o gato relaxava, vomitava. O que eu falei? Eu falei para ela o seguinte: a senhora vai tratar o gato da mesma forma que eu trato o paciente, através de neurolinguística avançada. Nós vamos dar códigos, comandos linguísticos para o cérebro do gato entender que essas perdas de território alimentar dele acabaram. Então a senhora vai falar para o seu gato exatamente assim: meu querido gato abençoado, querida alma e espírito, eu sinto muito pelos medos de perda da sua comida, bebida, ração que você viveu com a fulana diarista, que você viveu comigo esse ano, ano passado, mas tudo isso acabou. De agora em diante, a sua comida, o seu lugar comigo está garantido, seguro e protegido. E eu falei isso. A senhora vai falar isso pro seu gato. E ela ficou com o olho desse tamanho. Mas Gustavo, o gato vai entender português? Ela falou. Eu falei: óbvio que vai. O consciente do gato não vai entender. Mas o inconsciente do gato, ele é átomo, é universal, é linguagem binária, informática 010101. Ele vai decodificar, ele vai entender, porque existem códigos dentro dessa frase que eu coloquei, palavras específicas que mexem informaticamente com o cérebro do seu gato. E ela fez. E nunca mais o gato vomitou. Um mês depois eu encontrei ela. E ela falou: Gustavo, já tem um mês que meu gato não vomita. Depois, mais de um ano, eu encontrei ela de novo. Ela falou: Gustavo, depois daquele evento, nunca mais meu gato vomitou. Olha que interessante. Então veja, os animais sofrem conflitos emocionais, biológicos, inesperados, iguaizinhos o ser humano
pode vivenciar. E dentro desse conflito emocional inesperado, inusitado, o sistema nervoso dele vai fazer um mecanismo de defesa igual ao do ser humano. Ele faz um mecanismo de defesa. Quando você entende o que está acontecendo, qual é o conflito, se é dele ou se é do dono. O exemplo que eu dei foi do próprio animal. Às vezes é o dono que vivencia, às vezes é o próprio animal. E você decodifica e você faz através de neurolinguística avançada um tratamento. Muitas vezes é uma vez falada com o animal, você desprograma o conflito que o animal vivenciou. Pode ser em português, pode ser em francês, pode ser em italiano, não interessa. O sistema nervoso do animal vai entender. Eu tratei há 2 anos atrás, em Brasília, por videoconferência, uma menina nova, uma jovem, em que ela estava disputando um campeonato de hipismo, aqueles saltos com o cavalo. E ela chegou para mim e falou: Gustavo, eu num treino, eu caí com o meu cavalo, a gente não conseguiu pular, ou o cavalo empacou e eu caí. Não sei se eu não lembro agora, me recordo se o cavalo tinha batido ou não naquelas traves. E eu fiquei meio insegura depois daquilo. E eu tenho um campeonato, que é o maior que está tendo aí. E eu preciso estar segura para fazer esse campeonato. Eu falei, então nós vamos tratar. Só que nós temos que tratar você e nós temos que tratar o seu animal. Porque ele vivenciou uma trava. A hora que ele foi saltar, ou ele travou, ou ele caiu, eu não me recordo bem. E ele também vivenciou um impacto emocional. Então é você e ele que a gente precisa tratar. Resumo da ópera, eu tratei ela e eu dei um programa específico para o que ela falar para o cavalo, para o animal dela. Para que a codificação, que é bem específica, não é só falar para o animal, só falar para o animal não vai adiantar nada. Você tem que dar um código, você tem que entender o que foi, quando foi, saber como colocar certas palavras específicas para o sistema nervoso entender. Eu estou falando aqui com vocês, muitos de vocês estão concordando, estão discordando, estão prestando atenção no que eu falo. Esse prestar atenção é como o cérebro concorda, como que o cérebro discorda. Como que se faz isso? A comunicação, ela é uma arma. Ela tem um como fazer. Então eu dei esse programa para ela. Ela fez isso para o cavalo. O intuito era que se mesmo ela errasse uma manobra onde ela faria a manobra, o cavalo continuaria o percurso mesmo que ela errasse alguma coisa. Para os dois saírem bem. Eu adivinho o que aconteceu? Ela ganhou o campeonato. Primeira colocada. E a mãe dela me mandou, olha, minha filha conquistou o pódio lá, primeira colocada. Campeonato importantíssimo. Olha que interessante. Você vê? Tem outros casos que eu tratei também. Eu tratei uma vez um poodle que convulsionava. A dona do cachorro lá falou, ó, meu poodle, sei lá, tem mais de 10 convulsões por dia, tomando Gardenal. Será que tem um tratamento? Falei, a gente pode testar. Porque a única coisa que pode acontecer é não dar resultado nenhum. Então a gente pode testar, efeito colateral não tem. E aí, a convulsão, não sei se vocês sabem como é que funciona, a convulsão no ser humano também funciona assim. Está relacionado a um medo, perigo de separação, onde você ficou acuado, sem saída, paralisado, não conseguiu fugir, saltar, correr e ficou paralisado, com medo de perda, separação, abandono de alguém, um perigo iminente, onde você ficou paralisado. Esse choque emocional forte dessa maneira, depois vai causar convulsão.
E era isso que o cachorro tinha vivenciado. E os gatilhos estavam toda vez que o cachorro... E eu perguntei, eu falei, será que não está acontecendo isso? Toda vez que teu cachorro apronta alguma coisa em casa, vocês talvez não estão falando assim, não aguento mais esse cachorro, vou dar ele para alguém. E ela deu risada. Ela falou, Gustavo, é exatamente isso que a gente fala. Só que daí eu alertei ela. E eu alerto vocês. O animal, seja o cachorro, o cavalo, o pássaro, o gato, o animal, ele entende inconsciente, não é consciente não, inconscientemente o cérebro dele decodifica o que você fala e ele entende. Então se você fala, não aguento mais esse cachorro, vou dar ele para alguém, o animal entra em medo de abandono, como se fosse uma criança. Então a gente não pode nem brincar com isso. Essas brincadeiras de mostrar no celular que o cachorro aprontou, que não sei o que aprontou, roeu o controle e não sei o que, e agora o cachorro se sente culpado porque eu estou ameaçando isso é uma tragédia. Isso é a coisa mais maléfica que o ser humano pode fazer. E tem gente que posta na internet ainda, né? Olha como o cachorro se sente culpado. Você sabia que o animal não tem culpa? Na selva, o animal silvestre, na selva não existe culpa. É uma emoção, é a emoção que mais gera câncer no ser humano e é uma das emoções que mais gera doença crônica no ser humano. É culpa, foi implementada pela política e pelas religiões para controlar grupos de pessoas. Isso é pecado, isso não pode, isso é ilegal, etc, etc, etc. O ser humano se sentir culpado. Lá na selva não existe culpa. Um animal não se sente culpado de ter tentado sobreviver, de ter tentado matar o outro para sobreviver, de tentado copular para sobreviver. Ele não se sente culpado por uma coisa que ele fez ou deixou de fazer. Só que nós, seres humanos, colocamos culpa no animal e mostramos para os outros. E isso é terrível para o animal. É questão de tempo, ele vai adoecer, questão de tempo. Ele vai começar a ter pânico. Esses animais que têm pânico de fogos, o animal na selva ele não tem medo de fogos, sabia disso? Pânico do jeito que o animal doméstico tem. Mas sabia que muitos desses animais que têm medo de fogos é por essas culpabilizações que o dono fica, olha que bonito, meu animal se sente culpado. Muitos desses medos implementados como culpa, que você não pode fazer isso, e o animal se sente culpado, depois pode virar medo de fogos, depois pode virar gastrite, depois pode virar queda de pelo do animal. Trágico isso. Então a gente tem que cuidar no que a gente fala pro animal. É uma coisa seríssima. Se você cuida o que você tem que falar para um filho pequeno, você tem que cuidar o que você fala para um animal doméstico. Cuidar extremamente. Extremamente. Então, sim, existe tratamento através do emocional. Eu dei exemplos onde um animal vivenciou algo. Um exemplo de caso do ano passado, lindo. Um exemplo lindo que eu atendi. Veio uma paciente minha e falou, Gustavo, eu tenho minha cachorrinha. Minha cachorrinha começou... Primeiro ela teve vômitos. Daqui a pouco ela parou de comer. E não come mais. E eu tô dando na colherinha, batidinho, bem líquido, mal e mal ela come, já perdeu muito peso, já tem, 30 dias. E eu falei, vamos tratar. Isso aí provavelmente é rápido de resolver. Uma sessão a gente resolve. E a gente tratou a primeira sessão, eu encontrei algumas coisas emocionais da dona, mas para mim não fazia muito sentido. Moral da história, não resolveu. Passou alguns dias, ela falou, Gustavo, não está comendo ainda. Eu falei, então vamos ter que fazer uma segunda sessão. Fizemos uma segunda sessão. Eu vi que estava faltando informação, que a dona não me falava algumas coisas. E novamente não funcionou. Chegou uma terceira sessão, isso já ia, para quase 2 meses. A cachorrinha estava internada quase na UTI. Ia morrer a cachorra.
E ela entrou em desespero, falou, Gustavo, eu fui mais de 5, 7 veterinários, ninguém consegue resolver, minha cachorra tá internada, ela vai morrer, ela não come. Eu falei, tem algo com você, é um reflexo seu na cachorra, e tem algo da sua vida que você não tá me comentando. E talvez seja algo simples para você, mas você não tá me comentando. Por que a cachorra não vai comer? E aí ela me comentou algo da vida dela que fazia sentido a cachorra também não comer, que eu não vou falar aqui, mas ela, a dona, estava vivenciando algo emocional relacionado com comida. E aí, óbvio, a cachorra, se o meu líder, a minha mãe, não come, eu também não vou comer. E aí eu fui bem sincero com ela e falei, olha, se você não parar de fazer isso que você está fazendo, sua cachorra vai morrer. Tem cura hoje a sua cachorra. É só você harmonizar a tua dieta, a tua alimentação e voltar ao normal, saudável para você. E aí a sua cachorra vai melhorar. E não deu outra. A dona começou a voltar à dieta dela normal e a cachorra voltou a comer. Sobreviveu, saiu da UTI, saiu do veterinário, saiu do hospital veterinário e hoje a cachorra está 100% curada, está bem, está 100% bem. Olha que lindo isso. Então veja, o que vocês aprenderam aqui hoje? Que o animal doméstico, ele pode ter doença baseada em conflitos emocionais, ou que ele vive, ou que é um reflexo do dono. Pode ser uma ou outra coisa. Coisas às vezes que é simples para você, mas que para o animal é um impacto violento. Tem tratamento, tem solução. Geralmente quando eu trato, uma sessão geralmente dá um mega resultado, geralmente resolve por completo. Às vezes uma segunda sessão, mas normalmente uma. Então fica a dica aí. Quando você encontrar um animal doméstico, ou um animal normal, pode ser um cavalo, alguma coisa, onde a doença do animal, o sintoma do animal não está respondendo, não está melhorando, ou o veterinário não está entendendo o que está acontecendo, existem outras maneiras de investigar. A minha terapia sintrópica, que é baseada na nova medicina, que é baseada nos estudos dos animais, o Dr. Hammer, que desenvolveu a nova medicina, estudou em animais o comportamento emocional dos animais e ele entendeu vários conflitos que podem ser entendidos, que podem ser tratados e podem ser resolvidos 100%.